O ano passado, quando teve a indicação de um novo conselheiro para o TCM, justamente o Sindilex até tinha lançado uma campanha, um debate, digamos assim, que era a respeito com o nome de Conselheiro Cidadão, né? Justamente colocando essa questão da forma de arbítrio da escolha do conselheiro, né? Acha então que esse é um debate que, quanto mais amplo, mais interessante assim para a sociedade? Sim, sim. Eu entendo que se o Tribunal de Contas for se tornando um órgão que a sociedade valoriza, que a sociedade entende como importante, uma das expressões disso é que a sociedade acompanhe, participe, verifique como é que se dá a substituição de um conselheiro. Então, nós devemos ter agora, este ano, no final do ano, a aposentadoria do conselheiro Eurípides Salles ao alcançar 70 anos. A menos de uma mudança na legislação que amplie, né, não existe uma PEC ampliando para 75 anos, mas a menos da aprovação dessa PEC ele deve se aposentar. Será a primeira substituição de conselheiro depois dos debates de junho, né? E os debates de junho, o que eles trouxeram? No meu modo de entender, eles trouxeram um certo questionamento do desempenho das instituições, de um modo geral. A sociedade quer que as instituições se aperfeiçoem, a sociedade quer que as instituições melhorem. Há uma certa crítica ao desempenho das instituições. Então, o Tribunal de Contas, como qualquer outra instituição do Estado brasileiro, tem que estar atento a essa exigência e, então, esse primeiro conselheiro a ser substituído, depois desse emergir de certas cobranças da sociedade, eu gostaria que esse processo tivesse maior visibilidade, tivesse maior acompanhamento pela sociedade civil, né? Que todo o processo da indicação fosse um processo mais bem fundamentado, né? Que a sabatina que o Legislativo realize fosse uma sabatina que avançasse em termos de realmente, vamos dizer assim, aferir, né, o perfil adequado de um conselheiro do Tribunal de Contas. Tudo isso estaria dentro dessa grande pauta de melhora das instituições. Nessa conjuntura, conselheiro, apresentada pelo senhor, há alguma possibilidade de passar essa questão da extensão da idade, né, até os 75 anos? E qual seria o perfil ideal do novo conselheiro visando o equilíbrio do TCM de composição? Essa questão da PEC dos 75 anos é uma questão de avaliação, é muito subjetiva, né? Eu pessoalmente entendo que se deva manter os 70 anos. Eu entendo que se deva manter. Principalmente por quê? Porque o judiciário, os tribunais de contas, precisam de maior oxigenação, precisam de maior alteração de composição, como uma aposta em que haja esse movimento de autorreforma, esse movimento de aperfeiçoamento. Então, eu entendo que já são instituições que, pela vitaliciedade, já são instituições que o movimento de autorreforma já é mais lento, né? O movimento de aperfeiçoamento, de arejamento já é mais lento. Então, eu acho que a aposentadoria aos 70 anos é um fator de alguma renovação, né? Agora, aí eu pessoalmente também avalio que é difícil a aprovação, pelo menos a curto prazo, da PEC que amplia para 75 anos. Por quê? Porque há uma massa de juízes, né, que querem ter oportunidades no Poder Judiciário e que querem, então, que haja essa renovação das instâncias do Judiciário e que, então, a aposentadoria compulsória a 70 anos abre mais oportunidades para os juízes. Então, como esses juízes são numerosos, são influentes, se articulam legitimamente no Congresso Nacional, eu acredito difícil essa aprovação, mas é uma avaliação subjetiva. Posso ser surpreendido a semana que vem ou o mês que vem com uma decisão do Congresso pela aprovação da PEC. Agora, se a PEC não for aprovada, então com as regras que estão em vigência, né, eu tenho uma expectativa de que um novo conselheiro, ele, por exemplo, seja convidado a se posicionar sobre essa pauta toda que nós estamos tratando aqui, né? A pauta de autorreforma do TCM, que está dentro da pauta de autorreforma dos tribunais de contas do Brasil. Então, toda essa temática, processo eletrônico, cumprimento da lei de acesso à informação quanto aos relatórios de auditoria, a questão dos prazos para julgamento
dos processos, a questão da criação da ouvidoria, a questão da modernização do site, enfim, todo o próprio planejamento estratégico, a adoção do planejamento estratégico como uma medida fundamental para lidar com todas essas ações de aperfeiçoamento, né? Então, eu entendo que, vamos dizer assim, seria desejável, né, que um novo conselheiro fosse indagado, né, sobre todas as questões que estão colocadas na pauta de um Tribunal de Contas, né?